Oi, gente, a aula de hoje é sobre hormônios pancreáticos, ou seja, os hormônios produzidos pelo nosso órgão pâncreas, principalmente dois hormônios chamados insulina e glucagon, que estão associados ao controle do metabolismo da glicose. O pâncreas tem basicamente dois tipos celulares: células que produzem substâncias exócrinas, que são as células acinares, e as células que produzem substâncias endócrinas, que são as chamadas ilhotas de Langerhans. Elas têm esse nome porque o cientista que descobriu essas células, que descreveu essas células, se chamava Langerhans. Por isso que essas células acabaram ficando com o nome dele. A gente já viu sobre as células acinares quando a gente estudou sistema digestivo, na primeira parte do nosso curso. Essas células produzem o chamado suco pancreático, que são enzimas liberadas lá no intestino delgado. Por isso que são substâncias exócrinas, Qual é o conceito de uma substância exócrina? Ela é liberada ou para fora do nosso corpo ou para dentro de um órgão. Então, aqui nessa imagem, a gente tem as células acinares, sempre em volta de ductos, células exócrinas sempre apresentam ductos, Então, aqui essas células acinares em volta desses ductos produzem principalmente suco pancreático e essas enzimas do suco pancreático são liberadas lá para o intestino delgado. Hoje a gente vai conhecer um outro tipo celular do pâncreas, que são as ilhotas de Langerhans. Então, vejam aqui nessa imagem, a gente tem a apresentação das ilhotas de Langerhans. Como produz hormônios, Como essas ilhotas produzem hormônios, elas são altamente vascularizadas. Conforme a gente viu, os hormônios, eles são sempre liberados na corrente sanguínea. Então, por isso, essas ilhotas precisam ter lá uma circulação sanguínea, vasos sanguíneos ao seu redor. Aqui a gente tem dois cortes histológicos do pâncreas, evidenciando esses dois principais tipos celulares. As células acinares são essas daqui que parecem uma flor, Justamente porque elas ficam em volta dos ductos. As ilhotas de Langerhans, elas formam como se fossem ilhas mesmo, Aqui no meio das células acinares. Essas ilhotas de Langerhans, elas apresentam 4 tipos celulares que estão aqui nesta tabela. Então, todos esses tipos celulares fazem parte aqui dessas ilhotas de Langerhans. Existe um tipo celular que se chama alfa. As células alfa representam de 20 a 25% do volume da ilhota e produzem um hormônio chamado glucagon. As células beta representam de 60 a 70% do volume da ilhota, ou seja, as ilhotas de Langerhans apresentam este tipo celular de forma mais abundante, e essas células beta produzem um hormônio chamado insulina. O outro tipo celular são as células delta, representam apenas de 3 a 5% do volume da ilhota e produzem um hormônio chamado somatostatina. Este hormônio aqui também é produzido lá no hipotálamo. E as células PP, menos de 2% da ilhota, produzem um hormônio chamado polipeptídeo pancreático. Tanto a somatostatina quanto o polipeptídeo pancreático são hormônios associados ao controle da liberação de ácido clorídrico no estômago. Hoje na aula a gente vai focar principalmente no glucagon e na insulina, que são os dois hormônios associados à regulação do metabolismo da glicose. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, Metabolismo. O que é metabolismo? É basicamente todas as atividades que as células, que o nosso organismo apresenta, que são fundamentais para o crescimento, proliferação
e sobrevivência. Então, o nosso corpo está em constante metabolismo, certo? Está em constante atividade. O metabolismo, ele pode ser dividido em duas categorias: metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. Dependendo do nosso estado alimentar, a gente vai ter uma predominância do tipo de metabolismo. Quando a gente se alimenta, então no pós-prandial, como por exemplo depois do almoço, o nosso corpo tem uma predominância do metabolismo anabólico. Anabolismo é basicamente construção de moléculas, construção de macromoléculas. E quando a gente está muito tempo sem comer, como por exemplo no jejum, a gente tem a predominância do metabolismo catabólico. O catabolismo é sempre no sentido de quebra de moléculas. Então, basicamente, no período pós-prandial, a gente tem uma predominância de anabolismo. Vejam que é predominância e não exclusividade, né? Podem ter algumas outras moléculas sendo quebradas, mas predominantemente o nosso corpo vai estar construindo algumas moléculas. E no período de jejum, a gente tem uma predominância de catabolismo, basicamente quebras de moléculas. E existem vários hormônios que vão influenciar tanto no metabolismo anabólico quanto no metabolismo catabólico. Aqui no caso dessa aula, a gente vai estudar os dois principais associados ao metabolismo da glicose. Então, no estado alimentado, a gente tem a predominância do anabolismo e predominância de insulina, do hormônio insulina. Já no estado de jejum, a gente tem a predominância do metabolismo catabólico e predominância do hormônio glucagon. A insulina não é o único anabólico e o glucagon não é o único hormônio catabólico. Existem outros, ok? Mas aqui, associado ao metabolismo de glicose, esses são os dois principais. Assim que a gente come, a gente tem predominância de insulina, e em períodos de jejum, a gente tem predominância de glucagon. Aqui nessa imagem, a gente tem alguns exemplos de processos anabólicos e de processos catabólicos associados à produção desses dois hormônios. Então, no estado alimentado, temos predominância do hormônio insulina. O que a insulina vai fazer? Primeiro, vai promover a captação de glicose pelas nossas células, né? Assim que a gente acaba de comer, tem muita glicose na nossa corrente sanguínea. Essa glicose precisa entrar lá nas nossas células para ser transformada em ATP. Só que não é toda aquela glicose que será transformada em ATP. Um pouco vai ser direcionada para glicogênio. Então, vejam que a insulina ela está associada à síntese, construção de algumas moléculas. Então, lá no fígado, a gente tem um reservatório de glicose na forma de glicogênio e a insulina favorece essa síntese de glicogênio. Além disso, após uma alimentação, temos ácidos graxos que serão guardadinhos lá no nosso tecido adiposo na forma de triacilglicerol, né, ou de triglicerídeos. A insulina também promove a síntese de gorduras e os aminoácidos serão utilizados para a síntese de proteínas. Então vejam que no metabolismo anabólico temos construção ou síntese de diversas moléculas. E a insulina promove este anabolismo. Por outro lado, quando estamos algumas horas sem comer, no estado de jejum, temos a predominância do hormônio glucagon. Quais são os principais eventos catabólicos associados ao glucagon? Glicogenólise, o que é a glicogenólise? Sempre a palavra lise significa quebra. Então, vimos que no estado alimentar, a insulina promoveu a construção do glicogênio. No estado de jejum, o glucagon promove a quebra
deste glicogênio. Isso é a glicogenólise. Com a quebra deste glicogênio, teremos a liberação de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, mesmo se a gente tiver sem comer, a gente precisa de glicose, a gente precisa de ATP para as nossas atividades, para o metabolismo celular. Quem promove isso é o glucagon. Outros hormônios também estão associados, mas o glucagon é um hormônio que promove a quebra do glicogênio ou a glicogenólise. O glucagon também promove um processo chamado gliconeogênese, que é a produção de glicogênio a partir de outros substratos, e a cetogênese é a produção de corpos cetônicos. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente começa a produzir corpos cetônicos que também podem ser utilizados para a produção de ATP. A insulina, ela vai ser secretada quando ocorrer o aumento da glicose plasmática. Então, quando a gente come uma alimentação rica em carboidrato, vemos em sistema digestório que esse carboidrato será quebrado em glicose, e a glicose é que vai ser absorvida pelas nossas células do intestino delgado, não só glicose, né, como também frutose e galactose. E um aumento da glicose para acima de 100 miligramas por decilitro estimula as nossas células beta-pancreáticas a produzirem insulina. Não só o aumento da glicose, como também o aumento do aminoácido plasmático. Então, uma alimentação proteica também promove o aumento da liberação de insulina pelas células beta. Isso porque a insulina também está associada à síntese proteica. Então, quando a gente come proteína, a insulina também será liberada. O hormônio GIP é um hormônio lá do nosso intestino delgado, que ele é liberado pela presença de carboidratos e proteínas no nosso intestino delgado. Este hormônio também estimula a produção de insulina pelas células beta. Então, não precisa a glicose estar presente na nossa corrente sanguínea para a gente começar a produzir insulina. O nosso corpo ele já se antecipa, basta ter carboidratos e proteínas lá no nosso intestino delgado, que o nosso corpo já sabe que vai ter glicose e aminoácidos na nossa corrente sanguínea, justamente porque este hormônio GIP, ele é produzido só pela presença de proteínas e carboidratos no intestino delgado, e este hormônio também estimula o pâncreas a produzir insulina. Tem um outro hormônio chamado GLP-1, que também estimula a liberação de insulina pancreática, e é um hormônio que também sinaliza lá no hipotálamo saciedade alimentar, então é um hormônio associado ao comportamento alimentar. E também o aumento da atividade parasimpática, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático, induz a liberação de insulina pelas células beta. Não sei se vocês se lembram dessa aula, sempre quando a gente come, sempre quando a gente tem uma refeição, a gente tem aumento do parasimpático, que é o nosso sistema nervoso autônomo associado à digestão. Aqui só uma revisão rápida do sistema nervoso. Temos sistema nervoso central, neurônios do encéfalo e da medula espinal, e sistema nervoso periférico. O que não está no centro está na periferia, então neurônios fora do encéfalo e fora da medula espinal. O sistema nervoso periférico, ele é subdividido em somático, ou seja, os nossos neurônios motores, os neurônios que vão controlar a contração da nossa musculatura esquelética, e o periférico também pode ser autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Em relação ao metabolismo, quando estamos em jejum, temos aumento da atividade do simpático. O aumento da atividade do simpático está associado à liberação do glucagon. Por outro lado, durante o período alimentar, a gente tem
o aumento da atividade do parasimpático, período alimentar e pós-alimentar também, pós-prandial. E o sistema nervoso autônomo parasimpático está associado à liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, simpático e parasimpático influenciam no metabolismo pancreático. Quando temos predominância do simpático, ou seja, período de jejum, temos liberação do glucagon. Quando temos liberação do parasimpático, ou seja, período pós-prandial, temos a liberação da insulina. Bom, eu falei para vocês que a insulina promove a captação de glicose pelas nossas células. Então, quando a gente tem uma refeição, a gente tem um monte de glicose lá na nossa corrente sanguínea e essa glicose vai entrar lá para o meio intracelular. E a insulina promove essa entrada. De que maneira? Antes de explicar como a insulina promove a captação de glicose, eu preciso que vocês lembrem de um conceito de transporte chamado difusão facilitada. Então é o seguinte, sempre quando a gente tem a concentração de determinada substância em um meio, essa determinada substância eu vou chamar de soluto, ok? Então, alta concentração de soluto em um determinado meio e baixa concentração deste soluto em outro meio, qual é a tendência deste soluto? Sempre, de forma passiva, passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com a ajuda de uma proteína, né? Neste caso, este soluto não consegue atravessar essa barreira, né? Que é a membrana celular. Então, este soluto precisa da ajuda de uma proteína para fazer o transporte, uma proteína carreadora. É por isso que se chama de fusão facilitada, porque ela é facilitada por uma proteína. Quando a gente come, o exterior da célula, que é a nossa corrente sanguínea, fica cheio de glicose. Muita glicose fora da célula, na corrente sanguínea, pouca glicose dentro da célula. Então, basicamente, a glicose vai entrar para o meio intracelular por difusão facilitada, com a ajuda de uma proteína. O nome desta proteína associada ao transporte de glicose é GLUT. Sempre que vocês ouvirem falar do GLUT, vocês vão ouvir falar dessa proteína, que é uma proteína muito famosa, muito importante. O GLUT é um transportador de glicose, ou seja, facilita a entrada de glicose para o meio intracelular. A gente tem no nosso corpo vários tipos de GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, se eu não me engano, a gente tem até o GLUT15. Todos os glúteos estão associados com o transporte de glicose, mas cada tipo de glúteo tem lá a sua peculiaridade. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre GLUT4 e GLUT2, que são os mais importantes, os mais estudados. O GLUT4 está presente no tecido adiposo, nos músculos esqueléticos e também no coração, no músculo cardíaco. O GLUT4 é uma proteína que fica aqui dentro da célula, associado aqui a uma vesícula, né? Então, vejam que é uma proteína que está no interior da célula. Aí vocês devem estar perguntando, mas essa proteína transportadora no interior da célula, como que ela faz o transporte de glicose? Justamente, essa proteína transportadora GLUT4, ela fica no interior da célula no período de jejum. Então, na ausência de insulina, né, quando não temos insulina, esse GLUT fica aqui dentro da célula, associada a essa vesícula, e vejam que aqui na membrana dessa célula, o receptor de insulina, ele não está sendo ativado pela insulina, justamente porque a pessoa está no período de jejum. Por outro lado,
na presença de insulina, ou seja, durante ou após uma refeição, vejam, a insulina foi liberada pelas células beta-pancreáticas e interagiu com o seu receptor de insulina. Então, lá nas nossas células, temos receptores de insulina. Quando a insulina interage com o seu receptor, dispara toda uma cascata de sinalização intracelular e isso promove a translocação do GLUT4. O que isso significa? Essa proteína transportadora que estava no interior da célula, ela vai ser translocada aqui para a membrana celular. Agora que a glicose tem o seu transportador na membrana celular, a glicose vai entrar para o meio intracelular por difusão facilitada. Então, basicamente, nestes tecidos, tecido adiposo, músculo e coração, a insulina promove a captura de glicose, a insulina promove a captação de glicose por meio da translocação do GLUT4. Assim que a glicose entra na célula, ela sofre o processo de fosforilação. Isso em todas as células, tá? Não especificamente no tecido adiposo, no músculo e no coração. Sempre que a glicose entra na célula, ela sofre este processo de fosforilação. O próprio nome já diz, né? O que é fosforilação? É a adição de um grupo fosfato àquela molécula de glicose. Então, aqui a gente tem uma molécula de glicose, né? Essa molécula, assim que entra na célula, ela recebe um grupo fosfato. Então, ela passa a se chamar glicose 6-fosfato. Então, glicose 6-fosfato nada mais é do que aquela glicose fosforilada dentro da célula. Por que ela é fosforilada? Porque quando a glicose está fosforilada, ela não sai, ela não consegue sair da célula. Então, assim que entra, a glicose é fosforilada e a enzima responsável é a hexoquinase ou glicoquinase. Alguns autores, eles falam que a hexoquinase fosforila a glicose só no fígado. E aí fora do fígado, a enzima, o nome correto seria glicoquinase. Outros autores acabam chamando todas as enzimas que fosforilam a glicose de hexoquinase. Mas o que vocês precisam saber basicamente é o seguinte: assim que a glicose entra na célula, ela é fosforilada por uma enzima, que pode ser a hexoquinase, e ela é transformada em glicose 6-fosfato. Basicamente, todos os nossos tecidos fazem captura da glicose para a produção de ATP, mas apenas tecido adiposo, coração e músculo esquelético têm o GLUT4, e só o GLUT4 é translocado para a membrana, mas todos os nossos tecidos têm algum tipo de GLUT e todos os nossos tecidos fazem captura de glicose. Assim que a glicose entra em todos os nossos tecidos, ela é fosforilada, e é por isso que a glicose não sai depois de dentro daquele tecido. Só que existe um órgão, que é o fígado, que apresenta uma outra enzima chamada glicose 6-fosfatase. O fígado é um órgão capaz de desfosforilar a glicose. Então, vejam aqui neste exemplo, temos uma glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela sofreu a ação da glicose 6-fosfatase. Então, o grupo fosfato foi removido e agora a glicose não fosforilada, ela consegue sair da célula e voltar para a corrente sanguínea. É por isso que o fígado é o nosso órgão responsável pela liberação de glicose para a corrente sanguínea durante o jejum. Então, no período alimentado, comemos, a glicose entra na nossa célula. A glicose, uma vez dentro da célula muscular, por exemplo, ela não sai mais. Ou ela é transformada em ATP,
ou ela é acumulada na forma de glicogênio dentro do próprio músculo. Num período de privação alimentar, num período de jejum, esse glicogênio do músculo, ele vai ser quebrado em glicose e essa glicose vai ser utilizada pelo próprio músculo, porque lá no músculo a glicose vai continuar fosforilada. No músculo e em todos os outros tecidos que tiverem lá a glicose armazenada na forma de glicogênio. Acontece que o fígado, pelo fato dele ter essa enzima que desfosforila a glicose 6-fosfatase, então o fígado consegue pegar a glicose que veio a partir lá do glicogênio, que foi quebrada, né? O fígado consegue pegar esta glicose e liberar para a nossa corrente sanguínea para ser utilizada por todos os outros tecidos. Por isso que o fígado é muito importante quando a gente está sem comer, quando a gente está em jejum. Quando a gente está sem comer, da onde vem a glicose na nossa corrente sanguínea? Justamente do fígado. O transporte de glicose no fígado é um pouco diferente. Por quê? O fígado não tem o GLUT4. O único que é translocado para a membrana na presença de insulina é o GLUT4. O GLUT2, ele está constitutivamente, ou seja, ele está sempre inserido na membrana plasmática. Então, vejam aqui, ó, no estado alimentado, o fígado tem GLUT2 na membrana plasmática. No estado de jejum, o fígado continua tendo GLUT2 na sua membrana plasmática. Então, o GLUT2 ele não é translocado pela presença de glicose, porque ele está sempre lá na nossa membrana. Então, vamos ver como funciona a captação de glicose hepática. Bom, no estado alimentado, temos o aumento da atividade da hexoquinase. Porque aqui também, né, por difusão facilitada, muita glicose na corrente sanguínea, pouca glicose no meio intracelular. Então, temos um aumento da entrada de glicose lá para dentro dos hepatócitos no estado alimentado. Conforme a glicose vai entrando, ela vai sendo convertida em glicose 6-fosfato. Quanto mais glicose entra, maior a conversão da glicose em glicose 6-fosfato e maior a atividade da enzima hexoquinase, certo? Então, num estado alimentado, temos um aumento da atividade da hexoquinase. Por outro lado, no estado de jejum, a gente tem o aumento da glicose 6-fosfatase. Então, o fígado armazenou glicogênio, agora, no estado de jejum, o glucagon vai induzir a quebra deste glicogênio e a liberação da glicose, só que da glicose fosforilada. E a glicose 6-fosfatase desfosforila a glicose, certo? Agora temos o mecanismo inverso. Numa situação de jejum, temos aumento de glicose dentro da célula hepática e menor quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, também por difusão facilitada, ocorre saída de glicose a partir do GLUT2. Vejam como é importante o GLUT2 sempre estar presente na membrana. O GLUT4, num estado de jejum, ele está lá no interior da célula, ele não está na membrana. O GLUT2, sim. Se o GLUT2 fosse translocado só pela presença de insulina, só pela presença de glicose, vejam que dessa forma não teria como o fígado liberar glicose para a corrente sanguínea. É por isso que o fígado é um tecido especial, porque a insulina no fígado aumenta a captação de glicose, sim, mas é pelo aumento da atividade da hexoquinase. Já na ausência de insulina, né, então quando o receptor não está ativado,
ocorre o contrário, ocorre a saída de glicose a partir dos hepatócitos para a corrente sanguínea. E o glucagon, quando que ele vai ser secretado? Então, principalmente no período de jejum, quando as concentrações de glicose caem para baixo de 100 mg por decilitro. Então, lá no fígado, vai estimular a quebra do glicogênio, a glicogenólise, convertendo o glicogênio em glicólise, certo? E a liberação de glicose hepática para a corrente sanguínea. Então, basicamente, o glucagon, ele tem o efeito contrário da insulina. A insulina promove a entrada de glicose nas células e no fígado, e o glucagon promove a liberação de glicose a partir dos hepatócitos. Aqui só uma curiosidade, quando a gente come um alimento que não tem carboidrato e só tem proteínas, o glucagon também é secretado. Por quê? Então, comi lá uma refeição que tem proteína e é pobre em carboidratos. Eu falei para vocês que a proteína também estimula a liberação de insulina. Então, a presença de aminoácidos na corrente sanguínea aumenta a liberação de insulina. E a liberação de insulina vai produzir o aumento da captação de aminoácidos, só que também de glicose. Então, a pessoa já não consumiu carboidrato. O pouco de glicose que tem lá na corrente sanguínea vai ser capturado. Isso poderia induzir uma hipoglicemia, certo? Só que neste caso, especificamente, ocorre também a co-secreção de glucagon. Então, vejam que neste caso, em particular, o glucagon é liberado no pós-prandial, justamente tentando evitar uma hipoglicemia, o que seria muito prejudicial para o nosso sistema nervoso central, porque o nosso sistema nervoso central utiliza principalmente a glicose para obter energia para produzir ATP. Esse esquema resume basicamente o que eu falei até aqui. Então, quando a gente tem um alimento rico em proteínas e carboidratos, principalmente, ocorre aumento da glicose na nossa corrente sanguínea. Isso estimula as células beta-pancreáticas a produzirem insulina e inibe as células alfa-pancreáticas que produzem glucagon. Uma vez na corrente sanguínea, a insulina promove a captura de glicose para dentro das células, a translocação de GLUT4 no tecido adiposo, no músculo e no coração, e lá no fígado também aumenta a atividade da glicoquinase ou hexoquinase e promove a síntese de glicogênio, né? Lembra? É um hormônio anabólico, então sempre vai trabalhar no sentido de construção de moléculas. No fígado, promove a síntese de glicogênio. Por outro lado, num período de jejum, temos redução da taxa de glicose na corrente sanguínea. Esta redução da taxa de glicose vai estimular as células alfa-pancreáticas e vai inibir as células beta produtoras de insulina. As células alfa-pancreáticas vão produzir glucagon e lá no fígado, o glucagon ele vai ser um hormônio catabólico, ou seja, um hormônio de quebra. Então, lá no fígado, vai induzir a quebra do glicogênio e a liberação de glicose para a corrente sanguínea, normalizando o nível de glicose para que a gente possa utilizar essa glicose para produzir ATP. É impossível a gente falar sobre metabolismo da glicose sem falar sobre diabetes mellitus. Vimos na aula passada um tipo de diabetes chamado diabetes insípidos, que é um tipo de diabetes associado a alterações no hormônio ADH, também chamado de vasopressina.
Sempre quando vocês ouvem o termo diabetes mellitus, então é um outro tipo de diabetes, e esse tipo de diabetes está associado a alterações no metabolismo da glicose e alterações ou na produção ou na função do hormônio insulina. Existem basicamente dois tipos de diabetes mellitus: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Então, nesse slide eu vou falar para vocês sobre o tipo 1 e no próximo slide sobre o tipo 2. No diabetes mellitus tipo 1 ocorre hiperglicemia porque o pâncreas não produz insulina. Por algum motivo, o sistema imunológico dessa pessoa achou que as células beta-pancreáticas produtoras de insulina fossem patógenos. E o sistema imunológico desta pessoa destruiu as células beta. Sendo assim, essa pessoa não produziu mais insulina. É uma doença que acomete principalmente pessoas jovens, então ela se manifesta ainda na juventude, e é uma doença autoimune, justamente porque é o sistema imunológico que destrói as células beta. Sem insulina, a glicose não é capturada pelas células e a pessoa tem hiperglicemia. Qual é a alternativa neste caso? Qual é o tratamento? A pessoa tem que tomar insulina. Por isso que é um tipo de diabetes chamado insulino-dependente. Sempre que a pessoa comer glicose, sempre que a pessoa comer carboidrato, ela vai precisar tomar insulina exógena, né, uma injeçãozinha de insulina ou uma bombinha de infusão de insulina, para que o receptor de insulina seja ativado e para que essa pessoa consiga fazer captação de glicose. Diabetes mellitus tipo 1 acomete apenas 10% dos pacientes que sofrem de diabetes. Então, é uma doença autoimune, se manifesta principalmente durante a juventude. O diabetes mellitus tipo 2 acomete 90% dos pacientes diabéticos, geralmente se manifesta após aos 40 anos e não é uma doença autoimune. Existem alguns fatores genéticos associados, mas é uma doença associada com obesidade, síndrome metabólica e sedentarismo, principalmente obesidade centrípeta, que é a obesidade abdominal, ou seja, excesso de gordura, principalmente na região abdominal. As pessoas que apresentam diabetes tipo 2 produzem insulina. Então, aqui já está a principal diferença, né? Diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. Diabetes tipo 2, a pessoa produz a insulina. Só que os receptores de insulina, eles não reconhecem. Eles são insensíveis à insulina. Sendo assim, o GLUT4 ele não é translocado para a membrana e não ocorre a captação de glicose. Então, vejam que no caso do diabetes tipo 2, também tem hiperglicemia, mas por um motivo diferente. No caso do diabetes tipo 2, a pessoa produz a insulina, só que esta insulina é como se ela não funcionasse, é como se ela não conseguisse interagir com o seu receptor. Então, no caso do diabetes tipo 2, a pessoa não faz captação de glicose também, mas por uma insensibilidade do receptor de insulina e não por uma falta de produção. O primeiro sinal de que a pessoa está ou vai desenvolver diabetes do tipo 2 é a hiperinsulinemia. O que é isso? É aumento da insulina. Muitas vezes o corpo percebe que essa glicose não está sendo captada, que a glicose não está sendo capturada pelas células. Então, o pâncreas, ele aumenta a sua produção de insulina para tentar forçar o receptor de insulina. E isso acontece, né? Quando temos um aumento da insulina, num primeiro momento, ocorre aumento da captação de glicose.
Só que cronicamente isso não adianta mais. O primeiro sintoma, então, de uma pessoa diabética do tipo 2 é a hiperinsulinemia. Muitas vezes nem é a hiperglicemia, porque às custas de aumento da insulina ocorre a captação de glicose. Só que cronicamente isso não adianta mais. O aumento da insulina acaba não sendo mais suficiente para ativar o receptor. E cronicamente, as células beta-pancreáticas, elas podem entrar em falência. Elas acabam sofrendo também morte. E aí, cronicamente, no diabetes tipo 2, também temos redução da produção de insulina. Sempre que o médico desconfia que um paciente está com diabetes, ele solicita um teste de tolerância à glicose. Então, nesse teste, o paciente em jejum, ele chega lá no consultório e de tempos em tempos ele recebe uma dose de glicose via oral, né? Uma solução com açúcar diluído, basicamente. E aí ele observa a glicemia na corrente sanguínea desse paciente. Então vejam, uma pessoa normal começa com uma glicose 80 miligramas por decilitro. Conforme vai recebendo doses de glicose, vai aumentando a glicemia e depois de um tempo, né? Depois que a pessoa parou de receber a dose, a glicemia ela cai e volta ao normal, né? 80 miligramas por decilitro. E vejam que o pico foi por volta de 120. Já uma pessoa diabética, ela começa mesmo em jejum com uma glicemia alta, acima de 120. E conforme ela vai recebendo glicose, ela tem aumento da glicemia. E depois, quando ela para de receber glicose, essa glicose continua alta por muito tempo, né? Essa glicose, ela demora para declinar. E mesmo quando ela começa a declinar, é muito lentamente. E o limite inferior aqui, ó, é 120 miligramas por decilitro. Vejam que o limite inferior do diabético, ele é basicamente o limite superior de uma pessoa normal. Então, esse teste de tolerância à glicose, ele serve basicamente para dar o diagnóstico. O paciente tem diabetes ou não tem diabetes. Quais são os sintomas relacionados com diabetes mellitus do tipo 2? Os principais: polifagia. A pessoa come muito porque ela sente muita fome, justamente porque aquela glicose que ela está consumindo não está entrando nas células. Então, é como se ela estivesse em jejum. Por mais que ela coma, ela não consegue metabolizar aquela glicose, ela não consegue fazer aquela glicose virar ATP, ela não consegue fazer aquela glicose ser acumulada adequadamente na forma de glicogênio. Então, é como se ela não comesse, como se ela estivesse em jejum. Por isso que ela sente muita fome. Uma outra característica é a glicosúria, excesso de glicose na urina. No próximo slide eu vou explicar por que isso acontece. Poliúria, a pessoa bebe muita água porque faz muito xixi. Neste caso, é chamada diurese osmótica, o excesso de urina, né, o excesso de xixi. No próximo slide eu também vou explicar por que ocorre a diurese osmótica. Polidipsia, beber muita água, sentir muita sede, justamente porque a pessoa faz muito xixi e porque a glicose está muito saturada na corrente sanguínea. Então, isso acaba aumentando a osmolaridade sanguínea e faz com que a pessoa sinta muita sede. Produção de corpos cetônicos, sempre quando o nosso corpo não consegue utilizar a glicose adequadamente para produzir ATP, ou quando está muito tempo em jejum, ou no caso do diabetes, quando não consegue capturar a glicose, o nosso corpo produz os chamados corpos cetônicos. Por quê? O nosso sistema nervoso central, ele utiliza a glicose para ter energia, mas se não tiver glicose, ele vai utilizar os corpos cetônicos, que vêm do metabolismo de gordura. Acontece que esses corpos cetônicos, eles acabam induzindo acidose metabólica.
dependendo do nível de acidose metabólica, pode até induzir o coma. E essa produção excessiva de corpos cetônicos também induz a chamada cetonúria, que é a presença de corpos cetônicos na urina. Além disso, os pacientes diabéticos, eles apresentam um metabolismo anormal de gordura, principalmente diabéticos do tipo 2. Isso faz com que ocorra a formação de placas de ateroma. Placas de ateroma, basicamente, são placas de gordura, né? Então, o acúmulo de placas de gordura na corrente sanguínea, vejam aqui, ó, nesse corte, a figura F, o acúmulo de gordura vai obstruindo a passagem do sangue. Vejam aqui neste caso, né, deste exemplo. Este acúmulo de placas de ateroma é a chamada aterosclerose. E aí a pessoa pode eventualmente infartar, se forem vasos do coração, ou ter um acidente vascular encefálico isquêmico no sistema nervoso central. Eu tinha falado para vocês que diabéticos apresentam glicosúria, que é excesso de glicose na urina, e diurese osmótica, né? Excesso de xixi por osmose. Vamos ver esses mecanismos então. Aqui a gente tem um néfron, né, que é uma célula renal. Vocês já devem ter visto em estrutura e função que quando o sangue passa aqui pelo néfron, muitas substâncias entram aqui no túbulo proximal pelo processo de filtração. Quando algumas substâncias precisam voltar para a corrente sanguínea, então elas foram absorvidas aqui pelo túbulo proximal, mas algumas substâncias vão voltar para a corrente sanguínea, então serão reabsorvidas, né? Então, filtração é do sangue para o lúmen, para dentro do néfron, reabsorção é do néfron de volta para o sangue. A glicose é uma substância que pode entrar aqui, ó, no túbulo proximal, mas sempre depois ela será reabsorvida. Ela volta para a corrente sanguínea, porque a glicose produz energia. Glicose é substrato energético. O nosso corpo, ele não elimina energia, né? O nosso corpo ou ele transforma em ATP, ou ele guarda, ou ele armazena a glicose na forma de glicogênio. Então, uma pessoa saudável não tem glicose na urina. Só que uma pessoa diabética tem tanta glicose no sangue, entra tanta glicose aqui para dentro do néfron, que esse excesso de glicose não dá conta de ser reabsorvido. As proteínas que fazem a glicose voltar para a corrente sanguínea, elas ficam saturadas. Então, inevitavelmente, fica um pouco de glicose aqui no néfron. E esse excesso de glicose que fica no néfron, ele faz com que tenha um acúmulo de água. E isso é por osmose. Vocês devem ter visto em processos biológicos que osmose é o transporte de água, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, tem tanta glicose aqui dentro do néfron, essa glicose deveria ter sido reabsorvida, mas ela não foi. Tem tanta glicose aqui dentro do néfron que essa glicose, ela puxa água para tentar diluir esse excesso de glicose. Esse processo da glicose puxar a água é a chamada diurese osmótica. Isso faz com que tenha muita água aqui dentro do néfron. E essa água, ela acaba sendo excretada pela urina. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai ter a polidipsia, ela está fazendo muito xixi, está sendo desidratada, ela vai beber muita água. Além disso, a corrente sanguínea dela está cheia de glicose. Isso também vai aumentar a osmolaridade sanguínea, ela vai sentir muita sede, ela vai beber muita água. E aí entra naquele círculo vicioso, né? A pessoa bebe muita água para tentar diluir a glicose, aquele excesso de glicose entra no néfron, o néfron cheio de glicose puxa muita água e ocorre a diurese osmótica.
E quais são os tratamentos para o diabetes? Bom, diabetes mellitus tipo 1, basicamente reposição de insulina. Então, a pessoa vai tomar insulina o resto da vida e, supostamente, a glicose vai ficar em níveis normais, né? Vai regularizar a glicemia. O diabetes tipo 2, primeira intervenção, redução de peso. Assim que a pessoa tem uma redução de peso, uma alimentação balanceada, a sensibilidade à insulina começa a voltar. Então, não necessariamente essa pessoa precise de algum tipo de medicamento. Muitas vezes, uma simples redução de peso já resolve. E exercício físico também é muito importante, nesse caso, tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2. Por quê? Numa condição normal, né, um momento em que a pessoa não está se exercitando, a translocação do GLUT4, ela só ocorre pela presença de insulina, certo? Então, o pâncreas produz insulina no período pós-alimentar, a insulina interage com o seu receptor e promove a translocação de GLUT4. Durante o exercício, mesmo na ausência de insulina, então geralmente as pessoas não comem, né, durante a atividade física. Então, no exercício, o pâncreas não produz insulina, mas a contração muscular ativa uma outra via que também promove a translocação de GLUT4. Então, vejam só que interessante. Durante o exercício, ocorre translocação de GLUT4 independentemente de glicose. Então, aquele paciente diabético, durante a atividade física, ele faz captação de glicose mesmo sem a insulina, justamente porque o exercício físico promove a captação de glicose independentemente da insulina. Então, o exercício físico é altamente recomendado para diabéticos. No caso do diabetes tipo 2, mesmo assim, né, mesmo com redução de peso e atividade física, em alguns casos é necessário algum medicamento que aumente a sensibilidade da insulina. Aqui o principal exemplo é a metformina. Então vejam que no caso do diabetes tipo 2, muitas vezes não adianta insulina exógena, né? Porque a pessoa ela está insensível a esta insulina. Só que alguns diabéticos do tipo 2, eles tiveram falência das células beta pancreáticas. Então eles vão tomar a insulina exógena, mas ao mesmo tempo algum fármaco sensibilizador de insulina. Além de, claro, uma dieta balanceada para que se tenha redução do peso e atividade física para que ele consiga fazer a captação de glicose mesmo sem insulina.